coração, se verdadeiramente ele é um homem de Deus, porque ele não para de beber, porque ele não deixa o álcool, porque ele não se converte verdadeiramente ao evangelho, porque um pastor, ele tem que renunciar. Ele é um sacerdote chamado para pastorear e levar um rebanho para o céu. Ele tem que renunciar às práticas pecaminosas, os desejos carnais ele renuncia, os desejos mundanos ele renuncia, os pratos e oferendas de Satanás ele renuncia. Temos que renunciar muitas coisas nesta vida por amor a Cristo Jesus. Por amor a Cristo Jesus. Ninguém aceita isso. Então eu acho que um pastor que bebe, um obreiro que bebe, ele não deveria ser consagrado a pastor nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque se consagrar ele a pastor, ele não vai parar de beber. Ele vai continuar bebendo escondido. E isso causa muito escândalo para o evangelho. Então, o obreiro que é avarento também é outra qualidade de não consagrar. Se um obreiro ele fala mal de dizimistas, ele fala mal de quem oferta, ele fala mal de quem paga voto, ele fala mal de quem contribui com a igreja, de quem ajuda a igreja, como é que você vai consagrar um obreiro desse ao evangelho? Você vai consagrar um camarada desse a pastor se ele é contra a obra de Deus? Porque quem fala contra dízimo, contra a oferta e contra voto, é contra a obra de Deus. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos, ofertas e votos à casa do Senhor, para pagar as despesas da casa do Senhor, para a manutenção da casa do Senhor. E o obreiro é contra aquilo ali. E você vai consagrar um indivíduo desse? Então, não devemos consagrar. Então tem muitas coisas que não deveria consagrar. E às vezes a gente erra muito quando consagramos. Erramos muito quando consagramos pessoas que não merecem serem consagradas. Não merecem. Não merecem. Pessoas que, por exemplo, você consagrar um obreiro a obra de Deus, você consagra ele ao ministério, seja presbítero, seja evangelista, seja pastor, seja diácono, seja auxiliar, você consagra. Mas e dentro de casa ele é um péssimo pai, ele é um péssimo marido. Às vezes ele é bom pai, mas é péssimo marido. Às vezes ele é um excelente marido e um péssimo pai. Às vezes ele é os dois péssimo, ruim, e você consagra. Mas para que consagrar? Para que consagrar um homem se dentro de casa ele não dá testemunho de homem de Deus? Ele não dá testemunho de que presta. Ele não dá testemunho que verdadeiramente anda na presença do Senhor, né? E na maioria das vezes nós perguntamos à esposa, fulano é um homem maravilhoso dentro de casa? Ela mente. Fulano espanca você dentro de casa? Ela mente. Fulano é um excelente marido dentro de casa? Ela mente. Ele é provedor, ele é amoroso, cuidadoso, bondoso, ele espanca você, ele agride você psicologicamente com palavras, agressão verbal, agressão física, e a mulher fica calada. Não, meu marido é uma bênção, pastor.
Meu marido, pastor, é uma bênção. Mentira. Aí o pastor não tem o que fazer, consagra a pessoa ao ministério. E depois, quando descobre, é um desastre. Traz escândalo à casa do Senhor, escândalo à igreja, escândalo ao ministério. Se a mulher tivesse ajudado e dito, olha, pastor, não consagra, porque esse homem ainda precisa se converter. Do mesmo jeito, o marido tem que falar da mulher. Se você está ali pretendendo consagrar uma mulher ao ministério e o marido sabe que aquela mulher tem comportamento dentro de casa esquisito, sabe aquela mulher que gosta muito de assistir aqueles filmes pornô, mulher que ela 100% do pensamento dela é ligado em promiscuidade, não é uma mulher que ora, não é uma mulher que consagra, não é uma mulher ligada à obra de Deus, preocupada com a obra de Deus, não é uma mulher envolvida com jejum, com oração, é uma mulher que o marido conhece o comportamento dela, ela briga muito, ela arma o barraco, né? Ela solta cada palavrão pela boca que a casa estremece, espanca os filhos, né? Maltrata, irrita, castiga. A mulher é um demônio dentro de casa. E aí você vai consagrar a mulher, o dever do pastor é chamar o marido e dizer para ele, perguntar para ele, a sua esposa merece esse grau eclesiástico, porque na igreja todo mundo é santo. Todo mundo é santo na igreja. Na igreja você olha assim e fala, nosso Deus, como fulano é santo. Na igreja todo mundo fala baixinho, na igreja todo mundo é comportado, na igreja a pessoa, né, tem um comportamento totalmente diferente, fala manso, fala suave, é sorridente. Na igreja tudo é mil maravilha. Dentro de casa muda, na faculdade muda, no colégio muda, na rua muda, tudo muda. As máscaras caem. E a pessoa, às vezes, para ir para a igreja, ela coloca uma máscara. Para ir para a academia, ela coloca outra máscara. Né? Então, o que é que você acha? O marido devia chegar e dizer, não, pastor, não consagra ao ministério, não consagra. A minha mulher não é convertida, ela não é sarada, ela não é convertida, não consagra ela. Vamos esperar aí mais um tempo para Jesus trabalhar na vida dela. Tudo bem? Aí o pastor entende, né? O certo é esse. Mas não fala, né? Minha mulher é santa, minha mulher é uma benção, minha mulher é a mulher de Deus. Aí consagra. Aí daqui a pouco a mulher arma um barraco na porta da igreja, que até a polícia tem que vir para acabar com a confusão. Então, pessoas que não prestam para serem consagradas ao ministério. São comportamentos reprovados pela palavra de Deus. E a pessoa, quando é muito mundano, muito carnal, muito gosta das obras do inimigo de nossas almas, fica flertando com as coisas de Satanás, esse tipo de gente tem que esperar se converter, amadurecer. Temos que esperar Deus ter um encontro com essa pessoa, um encontro real, verdadeiro, sincero, para depois ela ser apresentada ao ministério. E é disso que eu quero falar. Até os apóstolos erraram quando consagraram alguém para o ministério. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 6. Apocalipse 2 e 6. Vamos ler a palavra de Deus.
Abra sua Bíblia em Apocalipse, tá? Capítulo 2, versículo de número 6, né? Apocalipse 2 e 6 diz assim: Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, Apocalipse 2 e 6 está dizendo: Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, a palavra nicolaíta significa conquistadores laicos, tá? A palavra nicolaítas significa conquistadores laicos, né? Aquela pessoa é um conquistador em cima do muro. Não apoia o evangelho, nem se opõe às seitas. Eu não sei se você conhece alguém assim. O cara que é um nicolaíta, ele nem apoia o evangelho, nem se opõe às seitas. Ele fica em cima do muro. E não sabe ele que o muro é do diabo. Ele está ali. Ele não é aquele tipo de pessoa que bate de frente para apoiar o evangelho. Ele não é um apologeta da fé. Ele não é um protestante em Cristo Jesus. Ele nem apoia o evangelho, nem se opõe às seitas. Qualquer seita que colocar um prato na frente dele, ele senta, come, se lambuza, bebe água e vai embora. Então ele come qualquer comida que der para ele. Isso é o nicolaíta, conquistadores laicos. São pregadores que exploram as pessoas em vez de desenvolvê-las espiritualmente, o que toda falsa doutrina faz. O Senhor odeia isso e nós também devemos odiar o comportamento do nicolaítas. Agora veja outro versículo bastante interessante que ainda está no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 15. Tá? Vamos ler. Apocalipse 2 e 15. Assim também tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas, né? O que eu aborreço. Eu vou ler novamente. Missionária Áquila está falando aí: não faça aliança com a filha do diabo, a mentira. Isso. Se você fizer aliança com a mentira, você é genro do diabo, viu? Casado com a filhinha dele. Tem muita gente genro do diabo e nora do diabo. Toda mulher que mente e ama mentira é casada com a filha do diabo, que é a mentira. Se você é casada com a mentira, você é nora de Lúcifer, nora de Satanás. Se você é um homem e ama mentir, e dentro de você a mentira é maravilhosa e gloriosa, e você mente de manhã, à tarde e à noite, você também é casado com a filha de Satanás, a mentira, e é genro do diabo. Então, o homem é genro do diabo, que mente. E a mulher que mente é nora de Satanás. Tá aí. Então, Apocalipse, capítulo de número 15, diz assim: assim também tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas,
o que eu aborreço, diz o Senhor. Nicolaítas, Nicolaus, Nicolaitas, Nicolaus. E é sobre Nicolau que eu quero falar. Em Éfeso, eram as ações dos nicolaítas, e nesse caso é a doutrina. Isso se refere ao governo eclesiástico não bíblico, que flagrantemente explorava as pessoas. Então é sobre Nicolau que eu quero falar, tá? O vocábulo Nicolaitas, do grego Nicolaites, de Nicolaus, Nicolas, Nicolaus, significa seguidores de Nicolau. Existem algumas explicações a respeito de quem venha a ser esse Nicolau, esse falso profeta, esse homem que foi consagrado pelos apóstolos e se tornou um instrumento de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu digo, na hora de consagrar, vigia, porque você pode estar consagrando um santo ou consagrando um demônio. E esse demônio aqui pode crescer com a sua heresia. Heresia é o veneno forte, poderoso contra Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Heresia é um veneno doce na boca e quando entra lá no estômago amarga igual fel e apodrece a sua alma e a sua vida. Mas esse obreiro que você consagrou, ele agora se tornou um instrumento de Satanás. Ele pregava a favor do evangelho, agora prega uma seita contra o evangelho. Ele é contra a palavra de Deus. Ele prega a favor dos seus deleites carnais. Ele prega uma doutrina misturando Bíblia com coisa mundana. Isso é o nicolaíta. O nicolaíta, ele faz aliança da Bíblia com o mundo. Igual o camarada pregar que quadrilha junina é de Deus. Onde é que está isso na Bíblia? Se aquilo é uma festa pagã. Se São João não tem nada a ver, aquela festa junina criada, não tem nada a ver com a festa, não tem nada a ver com João Batista, não tem nada a ver com João da Bíblia, não tem nada a ver, nada a ver. Aquilo ali é uma festa pagã, oferecida aos demônios, que o nicolaíta juntou Bíblia e Evangelho e colocou a festa junina dentro, juntou o que é sagrado com o profano e virou um sacrilégio e virou essa bagaceira toda. E é isso que estão fazendo. Eles estão pegando, né? E colocando dentro das igrejas evangélicas coisas reprovadas pela palavra de Deus. Não se assuste. Francine Azobo, Pai do Senhor, boa noite, saúde para você, mulher de Deus. Não se assuste se daqui uns dias você vê dentro das igrejas o cara lá assistindo o culto e cheirando. Não se assuste se daqui a alguns dias dentro das igrejas evangélicas você não vê o cara fumando baseado, cheirando droga, porque já tem igrejas por aí que liberou a dança do sexo, né? Aquela letra linda e maravilhosa, fazendo apologia
a transa, né? A linguagem verbal pornô, esse tipo de dança, de coreografia sexual podre, nojenta, já entrou em algumas igrejas. As igrejas, já através do líder Nicolau, né? Nicolau, os Nicolais, os Nicolaitas, permanecem nos dias atuais com toda a força, porque o cara que é seguidor de Nicolau, dessa doutrina, ele não se opõe ao evangelho, mas também qualquer prato de imundícia que colocar na frente dele, ele mete o garfo, come, se lambuza, bebe água e sai arrotando. Ele não quer saber se aquilo ali é pecado, se aquilo ali é errado, se aquilo ali é aparência do mal, se aquilo ali é embaraço. Ele não quer saber nada disso. O que ele quer saber é colocar dentro da igreja para a igreja crescer, 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 e não importa se alguém vai pegar descendo ou se alguém vai pegar subindo. Ele faz parte da doutrina de Nicolau. Os nicolaítas dos dias atuais pintaram as igrejas de preto. Os nicolaítas dos dias atuais colocaram a casa de Deus em forma de danceteria. Os nicolaítas podem beber cerveja gospel, sem álcool. Os nicolaítas deixaram a igreja como se fosse um clube, como se fosse uma casa de show, como se fosse uma associação, uma agremiação. Esbagaçou. Os nicolaítas, eles não estão preocupados com zelo, com doutrina, com o que é pecado, com o que é aparência do mal, com o que é embaraço. O que eles estão preocupados é com números. Quanto mais número, mais eles cedem aos caprichos do pecado, da carne, do mundo e do diabo. Quanto mais gente, mais vai cedendo aos caprichos do mundo, capricho da carne, capricho do diabo. Vai oferecendo as bolotas, lavagem de porco. O povo vai comendo e vai lotando. Aonde tem lixo, fica assim de moscas, assim de varejeira. E é isso. Fazer o quê? Aonde tem sujeira, aonde tem água de esgoto, aonde tem fedor, aonde tem pecado, embaraço e aparência do mal, é assim de moscas. Nicolaítas. Então, existem algumas explicações a respeito de quem venha a ser esse Nicolau. Alguns têm afirmado que Nicolau, preste atenção, alguns têm afirmado que Nicolau era um dos sete diáconos helenistas eleitos para solucionar um problema que estava ocorrendo na igreja de Jerusalém. De acordo com Atos, capítulo de número 6, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas de fala grega estavam sendo preteridas no ministério cotidiano. As viúvas estavam sendo desprezadas, rejeitadas no ministério cotidiano. Quando você abre a Bíblia em Atos, capítulo 6, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 6,
Vamos aqui ler a palavra de Deus. Nós estamos aqui. Hoje só tem a Áquila e a Francine Azobo. Os irmãos devem estar ocupados com seus afazeres. E daqui a pouco, se você não assistir a live, esse vídeo está sendo gravado para ser colocado no canal da Adesud. Você assiste lá, tá bom? Não tem problema não. Então veja o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os seguidores de Cristo estavam se multiplicando. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Refere-se a judeus que falavam o grego por terem residido algumas vezes em vários países nos quais a língua grega era falada. Por que as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano? Fala do apoio aos pobres mediante mantimentos e dinheiro dados às viúvas na igreja em Jerusalém, as quais não tinham como manter-se. Então a igreja primitiva tinha o ministério de ajudar órfãos e viúvas, né, para eles se manterem com o pão de cada dia. O versículo de número 2, abra sua Bíblia, Atos capítulo 6, versículo 2, e os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram, essa foi provavelmente a primeira reunião administrativa da igreja primitiva. Então os discípulos, os 12 apóstolos disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Refere-se às muitas tarefas administrativas que acompanhavam o grande crescimento da igreja primitiva em Jerusalém. Versículo 3, Atos 6 e 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, vou repetir, boa reputação, cheios do Espírito Santo, e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Que importante negócio é esse? A consagração ao cargo de diácono. Vale ressaltar que na Assembleia de Deus, alguns são separados, outros são consagrados e outros são ordenados. Há uma diferença muito grande sobre essas três palavras aplicadas ao ministério da Assembleia de Deus. Então veja, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Veja que a consagração ao diaconato, seja diácono ou diaconisa, a Bíblia diz que é um importante negócio. O Espírito Santo disse aos 12 apóstolos o que deviam fazer, quantos deveriam escolher e como eles deveriam ser escolhidos. Aí vem o versículo de número 4. Mas nós perseveraremos, dizendo os apóstolos, na oração. Veja que primeiro, os apóstolos aqui não colocam primeiro pregação da palavra. Porque pregação da palavra para os apóstolos não é a prioridade. A prioridade para os apóstolos é a oração. Então o versículo de número 4 diz o seguinte: mas nós,
os 12 apóstolos, perseveraremos na oração. Primeiro vem oração e no ministério da palavra. Então, segundo vem o ministério da palavra. Dizem-nos que a oração é mencionada primeiro e é mais importante que a pregação. Sem uma vida de oração correta, não pode haver um ministério correto. Isso é porque o porquê que o pastor Jamaci luta tanto para os crentes aprenderem a orar. O ministério difícil. É tanto difícil orar, como é difícil criar discípulo para a oração. Como é difícil criar discípulos de oração. É muito difícil. E o versículo de número 5 diz: e esse parecer contentou a toda a multidão. Revela uma sabedoria que as pessoas não podiam criticar, já que era uma sabedoria do alto, dada aos 12 apóstolos. E elegeram Estevão, foi o primeiro diácono da igreja primitiva, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, segundo diácono. Prócoro, terceiro diácono. Nicanor, quarto diácono. Timão, quinto diácono. Pármenas, sexto diácono. E Nicolau, o sétimo e último diácono da igreja primitiva. É desse sétimo diácono, Nicolau, que surgiu a doutrina dos nicolaítas. Nicolau foi consagrado pelos apóstolos a diácono em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Mesmo os apóstolos, os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, erraram quando separaram Nicolau para o ministério do diaconato. Alguns afirmam categoricamente, veementemente, que Nicolau era essa seita dos nicolaítas surgiu do sétimo e último diácono da igreja primitiva, Nicolau. Desse homem, partiu dele rebeldia, desobediência, partiu dele insubmissão, e esse homem criou uma seita, a seita dos nicolaítas, que está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, Apocalipse capítulo 2, versículo 15. Alguns dizem que não foi esse Nicolau, foi outro. Não sabemos o certo. Porém, também não diz que não foi esse. Nem diz que foi, nem diz que não foi. Eu estou partindo aqui do princípio de alguns teólogos que acreditam que esse Nicolau, consagrado ao diaconato pelos apóstolos, foi ele que fundou a doutrina dos nicolaítas. Agora, quando eu coloquei no tema da mensagem que os apóstolos erraram a consagrar obreiros também, eu coloquei esse tema, claro, para chamar a sua atenção, para que você assistisse a live, para dar um choque em você, né?
impactar você, mas na realidade, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo não erraram. Pastor nenhum erra quando consagra um demônio, quando consagra um homem que apostata da fé, porque ele não tem a bolinha de cristal. Naquele momento ali, o Espírito Santo toca no coração dele, dela, para separar fulano, cicrano, beltrano. Amém. Aquela pessoa, naquele momento, está em comunhão, está uma bênção. Depois, Satanás entra no coração daquela pessoa e ela verdadeiramente deixa de servir ao Espírito Santo de Deus e serve aos demônios. E aí você culpa o pastor que consagrou, que separou, que ordenou. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com isso. Quando os apóstolos aqui separaram Nicolau para a obra do ministério, eles separaram porque no momento Nicolau estava crente, fiel, sincero, verdadeiro. Depois, com o passar do tempo, se transformou em um demônio, pregando heresias, prejudicando a igreja de uma tal maneira que Jesus fala no livro de Apocalipse: eu também o detesto, eu também aborreço, eu também odeio a obra dos nicolaítas, eu também aborreço. Isso dá a entender e compreender a gravidade e o prejuízo que Nicolau causou com as suas heresias ao Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando consagramos alguém assim, nos dá um desgosto muito grande. Nicolau, prosélito de Antioquia. Então aqui o versículo 5 fala dos 7 primeiros diáconos da igreja primitiva. O versículo de número 6, né? E os apresentaram ante os apóstolos, né? Apresentados para aceitação e confirmação pelo ministério, e estes orando, procuraram a aprovação do Senhor desses homens, a qual claramente eles receberam, lhes impuseram as mãos, oraram, consagrando com imposição de mãos. A imposição das mãos era para designá-los para um cargo, uma obra, um ministério, como Moisés fez com Josué. É bíblico, imposição de mãos. E o versículo 7, e crescia a palavra de Deus, né? Quer dizer que mais e mais homens estavam pregando o evangelho de Jesus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. É provável que aproximadamente 100.000 pessoas haviam aceitado a Jesus. Você sabe o que é isso? É provável, vou repetir, versículo 7, que aproximadamente 100.000 pessoas haviam aceitado o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Está falando dos sacerdotes religiosos. Esse foi um dos maiores testemunhos até hoje do poder de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Então, Nicolau está aqui. E Nicolau, esse homem que foi consagrado ao diaconato, ele se transformou em um demônio. Ele prejudicou muito a obra de Deus. Por essa causa, os apóstolos decidiram não deixar a oração, que está em primeiro lugar, nem tampouco o ministério da palavra, que está em segundo lugar, para atender às mesas, mas que deveriam ser escolhidos 7 varões que atendessem aos pré-requisitos estabelecidos, a fim de ocuparem a função de diáconos, para que
as viúvas fossem assistidas. O papel do diácono é servir, é mordomo, é dar assistência, né? Entre esses diáconos estava Nicolau, prosélito de Alexandria, que provavelmente tenha se desviado e criado uma que levou o seu nome, a saber, a doutrina dos nicolaítas. Veja que até os apóstolos caíram no erro de consagrar semente ruim. A máscara engana mesmo, porque enganou até os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E continuando aqui, que eu não quero deixar esse assunto para outra oportunidade, eu quero concluir. Em princípio, tudo que sabemos a respeito das obras ou da doutrina dos nicolaítas é que era algo que aborrecia a Deus. Eu não sei se você sabe, mas eu vou explicar para você ainda o que era que os nicolaítas faziam que aborreciam tanto a Deus. É o que acontece nos dias atuais, com as igrejolas que estão aí fazendo aliança com o político, fazendo aliança com o mundo, fazendo aliança com a carne e fazendo aliança com Satanás. Faz aliança assim de cara limpa e não está nem aí. E o povo que não frequenta a escola bíblica dominical, que não frequenta culto de doutrina, que não frequenta, não estuda a palavra de Deus, engole, bebe água, arrota e ainda dá glória a Jesus. A doutrina dos nicolaítas tinha o quê? Que aborrecia tanto a Deus. O que ela tinha? Né? Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Apocalipse 2:6. Isso por si só, já é o suficiente para concluirmos que essa doutrina não tinha nada de bom. A doutrina dos nicolaítas não tinha nada de bom. Pois, se alguma coisa aborrece a Deus, de igual modo deve nos aborrecer. Mas não é assim, né? Por exemplo, o pecado aborrece a Deus, mas tem crente que flerta com o pecado. Ele não fica aborrecido com o pecado, ele gosta. O embaraço aborrece a Deus, mas o crente gosta do embaraço, ele gosta. A aparência do mal aborrece a Deus, mas ele gosta da aparência do mal. Ele não está preocupado, ele gosta. Então, é por isso que a doutrina dos nicolaítas deve ser rejeitada, porque aborrece a Deus. Nesse ponto, há um fato muito curioso entre as duas igrejas do Apocalipse. Olha aí o que é que tem entre duas igrejas do Apocalipse. Tem a igreja de Éfeso e tem a igreja de Pérgamo. Nosso irmão José Rodrigues acabou de entrar aí, acabou de chegar da igreja. Pai do Senhor, boa noite, saúde para o Senhor e toda a sua casa, homem de Deus. Então, existem no Apocalipse duas igrejas, a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo. A de Éfeso e a de Pérgamo. É igual nos dias atuais. Hoje, nós temos a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo, nos dias atuais. Veja bem,
Há um fato muito curioso entre as duas igrejas do Apocalipse. Pois enquanto a igreja de Éfeso aborrecia as obras dos nicolaítas, aos quais Deus aborrecia, a igreja de Pérgamo, por sua vez, seguia a doutrina dos nicolaítas, que aborrecia a Deus. Então, Éfeso não fez aliança com os nicolaítas, mas a igreja de Pérgamo fez aliança com os nicolaítas. Quantas igrejas de Pérgamo tem nos dias atuais? Tudo é igreja. Tudo tem o nome de igreja, placa de igreja, vive como igreja, cultua como igreja, adora como igreja, mas o segredo é a aliança que se faz. Tem igreja fazendo aliança com o mundão, colocando até carnaval em cima do púlpito. Tem igreja que faz aliança com a carne. Tá o casalzinho lá de homossexual sentado em cima do púlpito. Tem igreja que fez aliança com o próprio Satanás, próprio diabo. Tem igreja evangélica fazendo aliança com o próprio Satanás. Então a igreja de Pérgamo, quando você lê ela no livro de Apocalipse, você vai encontrar ela fazendo aliança com a doutrina dos nicolaítas. E você vai encontrar a igreja de Éfeso batendo de frente contra essa doutrina diabólica. Então, Éfeso procura santidade. Pérgamo procura movimento, inovações. Uma igreja que incha, não que cresce. Quem cresce é a igreja de Éfeso, porque cresce em santidade. Quem incha é a igreja de Pérgamo, porque incha abrindo o pecado. Abrindo as portas para entrar o pecado, para entrar a libertinagem, para entrar, né? Igreja que abre as portas para entrar o pecado e a libertinagem e a promiscuidade e todo tipo de carniça lá dentro, essa é a igreja de Pérgamo, que fez aliança com os nicolaítas. Enquanto em Éfeso as obras dos nicolaítas eram recusadas, em Pérgamo elas eram não apenas praticadas, mas também ensinadas na igreja. Além de Pérgamo fazer uma aliança com a doutrina dos nicolaítas, ela ensinava essa doutrina diabólica e satânica. E isso aborrecia a Deus, a ponto de ele fazer uma séria repreensão ao anjo da igreja de Pérgamo. Mas a culpa é de quem? A culpa é do anjo da igreja. O banana que está lá com o cajado na mão, o Zé Bobão, o Zé Mané, o Pamonha, que é um pamonha, está lá com o cajado na mão, pamonha, e deixando crente pintar o 7 e desenhar o 8, deixando o pecado cirandar dentro da igreja, deixando a carne feder dentro da igreja, deixando o mundão pintar e bordar dentro da igreja. Quem deixa isso acontecer é o pamonha que está lá com o cajado na mão. Pamonha. É um pamonha. Não tem pulso. Não tem pulso nenhum para repreender o pecado. É conivente com o pecado. É condescendente com o pecado. Ele gosta do pecado. Ele
fez aliança com o pecado. Ele não quer ali falar doutrina pesada, ele não exige santidade, ele não prega santidade, ele não deseja santidade. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ele fez aliança com os nicolaítas. Esses Maria vai com as outras. É feio um pastor, Maria vai com as outras. E eu conheço muitos assim, ó. Maria vai com as outras. Ele vê essas igrejas neo, que não tá nem aí, ó. Essas igrejas neo, o desejo dela é crescer, ó. Crescer em número e arrecadação. É o desejo da igreja neo. Crescer em número e arrecadação. Está preocupado com santidade? Preocupado com jejum, com oração, com santidade? Ah, mas lá tem jejum também, pastor. Eu sei que tem. Eles são, se eles dizem ser igreja evangélica, eles também praticam jejum, oração, pregam a palavra. Mas isso é pontos soltos, sem nenhuma prioridade. Manda ele pregar uma palavra dessa que eu estou pregando aqui, contra o pecado. Manda ele pregar contra o homossexual, contra pecado de prostituição, pecado de roubo, lascívia, pecado de não beber bebida alcoólica, não colocar dentro da igreja a promiscuidade. Manda ele pregar, o que eu estou pregando aqui, não prega. Ele não prega porque ele sabe que a membresia de lá é mergulhada dentro do pecado, mergulhada. Aí tem uns Zé Mané, uns Zé Bobão, uns Bocó, dirigindo igreja por aí não sabe nem o porquê, aí vai lá e pinta a igreja de preto, aí coloca um tonel de cachaça como o púlpito da igreja. Vê se igreja é lugar disso. Vê se igreja, o lugar, o púlpito da igreja, o lugar sagrado da igreja, colocar um tonel, colocar um barril de cachaça como púlpito da igreja. Aí coloca aquelas lâmpadas, agora que está na moda, uma lâmpada amarela, que nem ilumina. Fica a igreja toda escura, parecendo uma casa de morcego, parecendo uma caverna. Caverna é lugar de rato, barata, morcego. Eu nunca vi dizer que ovelha vive em caverna. Entendeu? Caverna não é lugar de ovelha. Ovelha tem que ficar a igreja tem que ser clara, a igreja tem que ser iluminada, a igreja tem que ser linda e maravilhosa, cheirosa, arejada, iluminada. Isso tem que ser a igreja do Senhor Jesus. Você está o quê? Pastoreando morcego, é? Para estar lá, né, naquela escuridão. Então, qual é o pecado dos nicolaítas? O que os nicolaítas praticavam que aborreciam tanto a Deus? Você sabe? Eu vou explicar para você hoje ainda. Que doutrina era essa? A doutrina dos nicolaítas, ensinada em Pérgamo, mas rejeitada em Éfeso, que aborrecia a Deus. Supõe-se que Nicolau se apostatou da fé e fundou uma seita na igreja primitiva. Porém, deixar isso bem claro, não existe nenhuma prova que permita supor coisa semelhante. Outros falam de um grupo sectário que procurava justificar a libertinagem. Então, a doutrina de Nicolau
Era a doutrina da libertinagem. Não é o que nós estamos vendo dentro das igrejas hoje em dia? É. Libertinagem. A libertinagem é tão grande, a libertinagem é tão feia dentro das igrejas hoje em dia, tão nojenta, que a mulherada pega aquela calça, sabe aquela calça ligada, toda arrochada, aquela calça que modela o seu corpo como ela se estivesse nua, vestida, mas nua, porque ela está toda aquela calça lá, e ela vai para a igreja. Ela vai para a igreja e mostra todas as suas partes, tamanho, volume, tudo. É uma sensualidade apresentada por parte das mulheres dentro das igrejas, que é um nojo, é um nojo, é um nojo. Isso é libertinagem. A mulher ela tem que se vestir bonita, tem que se vestir elegante, tem que se vestir linda e maravilhosa, mas ela tem que quebrar o máximo possível da sensualidade para não causar desejo a outros homens que estão ali frequentando aquela igreja e não são convertidos. Da mesma maneira o homem. Existem homens que vai para a igreja como se estivesse indo para uma boate, como se estivesse indo para um motel, como se estivesse indo para uma casa de show, como se estivesse indo para uma danceteria, como se estivesse indo para um ambiente mundano, carnal. Ele não sabe que a casa de Deus merece respeito, reverência, pudor, tremor, temor. Então a libertinagem é isso daí. A doutrina dos nicolaítas é muito parecida com a doutrina de Balaão, que eu vou falar em outra oportunidade. É uma doutrina, é a doutrina da libertinagem. Jesus disse que a porta do céu ela é estreita. A partir do momento que Jesus diz que é estreita a porta e o caminho, alguns pamonhas, bananas, alguns pastores, líderes de igreja, ele alarga a porta que Jesus estreitou. Ele abre o caminho que Jesus estreitou. E aí ele libera geral. Libera geral, libera geral, libera geral. Na igreja dele, liberou geral. Nada mais é pecado. Tudo pode. Nada é pecado. Nada, 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 nada. Tudo pode. E aí um camarada desse, ele faz parte da igreja de Pérgamo, que aceita, concorda, participa e ainda ensina a doutrina dos nicolaítas. Já outros homens de Deus, líderes, está aqui na igreja de Éfeso, reprova os nicolaítas, abomina juntamente com Deus as práticas dos nicolaítas. A libertinagem é um veneno perigoso dentro da igreja. Se você deixar, ela vai sorrateiramente tomando lugar, e daqui a pouco a igreja virou uma boate. Daqui a pouco a igreja virou uma danceteria. Daqui a pouco a igreja virou um prostíbulo. Daqui a pouco a igreja virou um circo. Daqui a pouco a igreja virou tudo o que você pensar e imaginar, menos igreja. Ela deixou de ser igreja.
irrepreensível, noiva do Cordeiro, santa, imaculada, deixou de ser por conta da libertinagem. Hoje em dia, pastores que lutam pela doutrina da igreja, não estou falando aqui de uso e costume não, que eu não prego uso e costume. Eu não prego uso e costume. Tem muita calça que a mulher veste e ela fica ali, linda e maravilhosa, charmosa, elegante, bonita, sem demonstrar nenhuma sensualidade. Tem muitas roupas que um homem veste, ele fica lindo, bonito, charmoso, elegante e não mostra nenhuma sensualidade. Eu não prego uso e costume. Eu prego que há libertinagem e um dos itens forte é a sensualidade e outras coisas que acontecem que vai gerando uma bola de neve, vai gerando uma libertinagem desenfreada dentro da igreja. São vários pontos que a gente, como pastores, fica de boca aberta. Quanta falta de vergonha, quanta falta de respeito, quanta falta de tremor e temor, quanta falta, de caráter. Os pastores precisam criar vergonha na cara. Como é que você fala que carnaval é de Deus? Isso é uma vergonha. Quadrilha de São João é de Deus? Não faz isso não. Festa dos anos 70 é de Deus? Baile gospel, balada gospel, cerveja gospel. Nada disso é de Deus. Isso são libertinagem que criaram e empurraram dentro da igreja. E a igreja está engolindo. Está engolindo, está engolindo, está engolindo. E as ovelhas estão comendo. Igreja não é para ter libertinagem nenhuma. Igreja é para ter santidade. Santidade ao Senhor. O que os pastores tinham que fazer é convidar esse povo para orar, jejuar e consagrar, ler Bíblia, trabalhar na obra e participar dos cultos. No dia que esses líderes das igrejas neos começarem a doutrinar de verdade suas ovelhas, elas vão correr tudinho, porque elas estão ali por uma libertinagem celestial. Pregaram para elas que ser liberto e ficar à vontade ganha o céu como herança. Se o próprio Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é estreito, quem é você para alargar a porta e alargar o caminho? Não é nada de... Olha, eu sinto muito, mas a liderança que faz isso está levando uma multidão para o inferno. Pula do barco enquanto há tempo. Pula. Pega um bote, pula desse barco. Procura uma igreja séria, santa, irrepreensível, que verdadeiramente prega. A porta é estreita e o caminho é também. Obrigado a todos pelo carinho, pelo amor de estar aí presente. Irmão José Rodrigo, um abraço no teu coração, toda a sua família. Missionária Áquila, um abraço no seu coração e toda a sua casa, sua família.
Francine Azobo, um abraço no teu coração e toda a sua família. Eu acho que só tem esses aí, tá bom? Que Deus abençoe. Não se preocupe que essa live aqui, ela está acontecendo ao vivo no YouTube e nós estamos aqui gravando também para o canal da ADSUD, tá bom? Sábado estaremos juntos novamente às 9 horas da noite. Sábado, 9 horas da noite, live no Facebook. Não se esqueça de se inscrever no canal da ADSUD. Saúde para todos, saúde para você, saúde para a sua casa, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações divinas, eternas e doces do Espírito Santo de Deus, sejam com todos, desde agora e para todos sempre. O povo de Deus diz, amém. Obrigado, queridos, pela presença.